Konnichiwa, todo mundo genki, todo mundo bem? Aqui também estamos muito bem. E nesse devocional reflexivo eu gostaria de partilhar, refletir um pouquinho com vocês sobre o nosso caminhar com Deus. Neste devocional reflexivo eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês lá no livro de João, no capítulo 6, a partir do versículo 56 ao 71. Como são vários versículos, eu vou citar somente um ou outro só para manter aqui a nossa linha de raciocínio, mas o ideal é vocês lerem depois. Eu vou deixar aqui o endereço, do que eu estou falando na Bíblia. Aí você pode estar lendo devagarzinho, tirando as suas reflexões, aquilo que você pode entender para você, que é muito mais ideal e muito melhor. Então, o primeiro versículo que eu vou ler é lá em 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí, pulando aqui no 59, ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum, que seria Jesus, ele estava lá na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E pasmem, acredite se quiserem, lá no 60, muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro este discurso, quem o pode ouvir? Realmente, os discípulos, a maioria deles se escandalizou, achou muito forte aquelas palavras. O que a gente pode tirar nisso, a gente olhar isso, esse exemplo, que Jesus deixou aqui bem claro, que existe a verdade, Apesar de hoje em dia, que também não é uma coisa só da nossa geração, já há muito tempo, desde a época de Jesus, muitas pessoas gostam de manipular a verdade, colocando dúvida da verdade. Mesmo que você olhe para um carro e presenciou que o carro bateu, muitas pessoas passando uma semana falam assim, não, aquele carro não bateu não. Conseguem, com persuasão, impedir que a pessoa que viu, permaneça com essa ideia, faz de tudo para a pessoa deixar de acreditar naquilo que ela viu. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses discípulos viram os milagres que Cristo estava ali fazendo, viu tudo, eles estavam convivendo com Jesus e mesmo assim se escandalizaram. Então é complicado. Desde a época de Jesus, então, já existia pessoas que não querem ouvir a verdade. Quer ir no oba-oba, na festa, só quer ouvir. Você tem uma promessa de Deus na sua vida. Você vai conquistar um carro, você vai ganhar dinheiro, você vai ser um grande líder, você vai ser um grande profeta. Só quer ouvir coisas que engrandecem, coisas que te elevam, que você fique por cima da carne seca e que olhe as pessoas por baixo, ou seja, querendo sempre ser melhor do que as outras pessoas. Colocando, comigo essas coisas não acontecem não, viu? Tá vendo? Eu sou filho de Deus. E é bem complicado essa posição em que a pessoa se coloca melhor do que as outras pessoas. Então, muitas pessoas perseguiam de fato Jesus, Não eram assim, não criam, porque Jesus falam que eles não creiam, aqui no 64. Mas alguns de vós que não creem, e olha que estavam vendo os milagres. Então Jesus já sabia desde o princípio, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar, que seria lá o que iria vender Jesus, Tá falando de Judas Iscariotes, que aqui fala aqui no 71. E dizia isso ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12, sendo ali dos discípulos dele. Então, desde aquela época já ocorria essa situação e acontece isso até os dias de hoje. Muitas pessoas que dizem Senhor, que podem estar pregando, que podem estar dizendo que é cristão, que de fato não é, simplesmente perseguem a Cristo. E isso acaba, de certa forma, distanciando algumas outras pessoas de conhecer realmente a Cristo. Porque como pode alguém falar que serve a Cristo que não olha para o seu irmão,
E Jesus mesmo disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a nós mesmos. E hoje está bem escasso. A pessoa pode estar enferma, a pessoa saber, até dizer que é cristão, mas em nenhum momento nem quer saber, ligar, olhar. Hoje está mais em evidência a vitimização, né? A palavra empatia é de uma via só. Você tem que ser, né? A sociedade te impõe que você tem que ter empatia, que você tem que estar pelo seu próximo. Mas aquela pessoa que recebeu o acolhimento, que recebeu todo aquele amparo, não faz o mesmo, não. Então, se a pessoa já não consegue olhar para o teu próximo, olhar para um enfermo, por exemplo, olhar para o enfermo, uma pessoa que está doente ou passou por alguma coisa, não consegue olhar pela necessidade do próximo, que não necessariamente é dinheiro, não, mas uma palavra, uma mensagem, uma atenção. Então isso está cada dia mais bem escasso, que já tinha na época de Jesus e hoje é bem escasso. E olha que na época de Jesus não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Então não tem como a pessoa falar, eu não tive tempo, minha vida é corrida, porque todo mundo, se não tem WhatsApp, tem Line, mas celular tem. Celular todo mundo tem, até criança tem celular. Então mandar uma mensagem, falar um help, e aí, beleza? Está tudo bem, mas um tudo bem com sinceridade, não um tudo bem como protocolo, como uma saudação, faz só como se fosse um bom dia, uma boa tarde, sem querer realmente, de fato, saber que a pessoa está bem. Então é melhor nem perguntar, fala, olá, beleza? Do que perguntar, está tudo bem, sem querer saber a resposta. E refletindo de todos os exemplos que Jesus nos deixou, né, da sua trajetória, Jesus sempre foi muito simples para falar e ele sempre falou a verdade. Então, não necessariamente a nossa verdade vai ser a verdade de Deus. Então, viver com Deus, a gente tem a responsabilidade também de ouvir a verdade. E nem sempre você vai ouvir de Deus que você está correto, que você está certo. Deus vai falar, olha, você não está indo bem não. Você precisa ir acertar os seus passos. Porque Deus sabe tudo o que acontece conosco. Então não adianta a gente falar assim, nossa, como eu sou bom. Ou também nossa, eu sou muito pecador, Pai, me ajude, na frente de um monte de gente. Também como um teatro, porque Deus sabe que a vitimização também, a pessoa pode falar para se isentar também de responsabilidade. Não, eu falo para Deus que eu sou pecador mesmo, mas vive cometendo os mesmos erros. Que pecado é erro. Então o ser humano, ele é pecador. A gente erra, porque a gente tem sentimentos errados e Deus sabe disso, mas Deus compreende. Agora, tem certo sentimento, tem certas ações que a gente consegue não fazer. Então, quem insiste em cometer os erros, né? Em até utilizar o nome de Deus para se isentar de responsabilidade, está pecando, está errando. E Deus sabe, Deus vai estar falando. Então, bora lá caminhar dentro da verdade, não se vitimizando para Deus, mas sendo realmente sincero, começando a nossa sinceridade com o nosso próximo. Que se a gente não consegue ser sincero com o nosso próximo, que dirá com Deus, né? Então a gente precisa ser sincero no nosso dia a dia e procurar cada dia ser uma pessoa melhor. Não é fácil? Não, não é fácil. A gente todo dia vai encontrar obstáculos? Sim, vamos encontrar obstáculos, desafios, mas Deus está conosco, Deus está de mão estendida para nos ajudar e a gente também tem que estar aberto e aceitar e crer de fato que Deus está na nossa vida. Acreditando de fato, com certeza, a nossa vida vai ter muitas coisas boas e as bênçãos vai nos seguir no nosso dia a dia. A gente não precisa, por mais que a gente se preocupe, não adianta eu falar, não se preocupa, a gente se preocupa, Deus está ali caminhando conosco sem deixar faltar nada. É mais mesmo, a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura, né? De não ter uma postura religiosa, mas sim uma postura
assim, não vou dizer protocolo de cristão, né? Mas ser realmente como Jesus queria que deseja, né, para nossa vida. Uma vida mais sincera, de verdade, não de vitimização, mas de sinceridade. Desejamos a vocês uma excelente semana, muita luz, muita paz, muita verdade, muita sabedoria para todos nós. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!